Lula saiu das férias dele na Bahia e já inicia a transição consequência de nós para desatar antes da posse. Reportagem aqui da Folha de São Paulo. Presidente eleito retomou de descanso e tem previsão de viagem a Brasília nesta semana. Reportagem da Júlia Chaib. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inicia nesta semana os trabalhos da transição do governo com os desafios de construir uma ampla base no Congresso, garantir espaço no orçamento para viabilizar programas prometidos na campanha, definir os nomes do novo ministério e estreitar laços com atores internacionais. Esses objetivos são elencados por aliados do petista, que encerrou a folga tirada após a eleição, como algumas das primeiras missões que terá antes de assumir o cargo. Mandem superchat, gente, contribuam aqui com a Folha Democrata para todo mundo poder acompanhar e entender tudo o que está rolando aqui, para todo mundo acompanhar. Vão curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, que é bastante importante para todo mundo ficar muito bem informado aqui de tudo que está rolando nesse universo como todo. Vamos seguindo aqui com a leitura da notícia. Lula viajou na última terça, dia 1º de novembro, à Bahia para descansar e chegou sábado, dia 5, em São Paulo. Ele tem prevista para essa segunda-feira, dia 7 de novembro, uma reunião com principais integrantes do grupo que montou para tocar o processo de transição entre os governos. Olha que foto linda do Nelson Almeida, da agência francesa AFP, justamente no discurso de vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. A expectativa é que Lula e seu vice, Geraldo Alckmin, do PSB, desembarquem na capital a partir de terça, dia 7, dia 8, na verdade, de novembro. Os detalhes da agenda serão definidos nessa segunda. A ideia é que o petista faça visitas aos presidentes do TSE, Alexandre de Moraes, e do STF, Supremo Tribunal Federal, a Rosa Weber. Também deve se encontrar com Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e Arthur Lira, presidente da Câmara. Embora tenha designado Alckmin como seu coordenador de equipe, com o auxílio da presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, e do ex-ministro Aloysio Mercadante, o petista dará a palavra final em algumas etapas do processo. No encontro dessa segunda, Lula ouvirá a proposta elaborada por seus aliados para garantir a manutenção do pagamento de R$ 600 do Auxílio Brasil, que voltará a ser chamado de Bolsa Família, o aumento do salário mínimo, entre outros planos. Caberá a ele avalizar a solução. Da mesma forma, vai chancelar os nomes que serão indicados para compor a sua equipe de transição. A expectativa é que nesta segunda alguns nomes sejam oficializados, mas, segundo o Gleisi, algumas nomeações ocorrerão ao longo da semana. O dirigente já recebeu uma lista com indicações prévias dos 10 partidos que se aliaram a Lula durante a campanha, e outras virão nos próximos dias. O CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil, que será a sede do governo de transição, passou por algumas modificações no final de semana e já passará a receber integrantes do grupo. Olha aí o centro. A presidente eleito seguirá em um primeiro momento com a mesma equipe de segurança que contou durante a campanha presidencial, que teve membros do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional. Aqui ele tem direito como ex-presidente e policiais federais. O petista não terá direito ao uso de aviões da FAB, da Força Aérea Brasileira. Integrantes da Polícia Federal que fazem proteção de Lula vão adequar o tamanho do time e devem ampliar o número de agentes e equipamentos conforme a necessidade. No CCBB, por exemplo, o segurança terá direito a 2 salas e a planejamento específico para onde Lula estiver. Alckmin, eleito vice-presidente, também não poderá usar aviões da Força Aérea. Ao longo da última semana, partidos dentre os quais PSB, PSOL, Rede, PV e PCdoB, Solidariedade, Avante, Agir e PROS indicaram alguns nomes para compor oficialmente a transição. Já foram enviados os nomes do presidente do PSOL, Juliano Medeiros, a presidente do PCdoB, Luciana Santos, do deputado Wolney Queiroz, do PDT, e do porta-voz da Rede, Wesley Diógenes. Alckmin também já designou o ex-deputado Floriano Pesaro, que tende a ser uma espécie de braço direito do vice-presidente eleito. Ainda nessa segunda, a ideia é construir o desenho do que será a transição, definindo as comissões temáticas. Alckmin indicou a aliados querer que haja grupos maiores subdivididos em menores.
A partir da definição do desenho, os partidos indicarão outros nomes. PSOL, por exemplo, quer o deputado Guilherme Boulos participe dessas discussões. Enquanto isso, Lula pediu, por exemplo, que Fernando Haddad sondasse o ex-ministro da Educação, José Henrique Paim, para que ele montasse o grupo para atuar na transição. Já a presidente do Todos pela Educação, Priscila Cruz, foi convidada por Alckmin para auxiliar a transição na área. O vice já sondou os economistas André Lara Rezende, Guilherme Melo e Pércio Arida, considerados pais do Plano Real, para atuar na equipe. Muitos liberais presentes na equipe, muita gente para a gente entender mais ou menos para onde vai o governo. Não vai ser um governo 100% de esquerda, vai ser de centro-esquerda, com muitos liberais, ao que tudo indica. O economista Guilherme Melo, professor da Unicamp e um dos que participaram da elaboração do plano de governo de Lula como coordenador de um núcleo da Fundação Perseu Abramo, também foi acionado. Segundo relatos, o vice-presidente conversou ainda com a senadora Simone Tebet, que terminou em terceiro lugar na corrida presidencial, para auxiliar o processo. Aliados de Tebet dizem que ele pediu a ela que ajude também na relação com o Senado. Após a eleição, uma das primeiras medidas de Lula foi orientar aliados a ampliar ainda mais a frente de partidos que circundam com a intenção de formar uma base no Congresso. Foram procurados o PSD, o União Brasil e MDB. Este último terá alguma representação no ministério de Lula com a figura de Tebet, que atuou ativamente na campanha de Lula no segundo turno. Aliados dizem acreditar que os partidos tendem a compor a base de Lula, mesmo com defecções internas. Uma reportagem extensa, uma reportagem importante para entender, e a gente só está com 60 likes, gente. Vão contribuindo. Obrigado, Sandra Araújo, pelo seu superchat. Já estamos com 60 likes. Vamos chegar em 65 likes, que é muito importante para a gente continuar mantendo aqui as nossas atividades, gente. Mandem superchats, mandem contribuições para todo mundo poder acompanhar. Vamos continuar a leitura da matéria. Gleisi, que conduz as negociações políticas, deverá ter conversas essa semana com Baleia Rossi, presidente do MDB, e Gilberto Kassab, presidente do PSD, e Luciano Bivar, do União Brasil. O presidente do MDB disse ao jornal Folha de São Paulo que não está preocupado com cargos. Não queremos uma relação fisiológica, pois isso prejudicou o MDB no passado. Queremos compromisso com uma agenda de crescimento do país, com pautas convergentes, como a reforma tributária e outras mais. Pelas promessas de Lula, o número de ministérios será expandido de 22 para pelo menos 32 pastas. O PT pretende usá-las para acomodações políticas. O ex-presidente tem sido cobrado a apresentar nomes, sobretudo os que comandarão os ministérios econômicos, mas não deu indícios que fará isso antes de dezembro. Aliados de Lula traçaram um cenário em que a base de apoio do Senado começaria com 51 das 81 cadeiras e da Câmara com 312 das 513 cadeiras. Integrantes do MDB defendem a formação de um bloco com União Brasil que teria 20 senadores e 101 deputados para pensar a sucessão da Câmara e do Senado, além da aprovação das pautas prioritárias. Lula pode, entretanto, compor uma aliança com o Centrão de Arthur Lira hoje com Bolsonaro. Em paralelo, Lula pretende aproveitar a presença na reunião global sobre o clima, a COP27, que ocorrerá no Egito a partir desse final de semana, para reforçar a imagem de um líder empenhado no enfrentamento às mudanças climáticas. O presidente eleito deve viajar no dia 14 de novembro e a previsão é que se busque encontrar com chefes de Estado que lá estarão. Tem um boato, é um rumor que o Brasil de Fato publicou, que o Ministério dos Povos Originários pode ser chefiado pela Sônia Guajajara. Ela não confirma essa informação, mas o anúncio seria durante a COP 27. Então, temos aí boas novidades para esse governo de transição. É uma lufada de bom senso, é uma coisa muito diferente do negacionismo e dos ataques que o Bolsonaro promove justamente desde quando ele tomou posse, desde quando ele chegou à presidência da República.